Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Então, hoje nós estamos iniciando agora a nossa aula de número 8. Nessa aula, nós vamos aprender as 4 operações com os números decimais. Então, nessa aula, nós vamos estudar adição e subtração com os números decimais, a multiplicação com números decimais e também divisão com os números decimais. Fiquem atentos, porque é bem fácil essas operações nesse conjunto, mas existem algumas pegadinhas, algumas cascas de banana que, se o aluno não prestar atenção, acaba errando na conta. Então, a aula de hoje vocês vão acompanhar a partir da página 179 do livro. Vocês já podem pegar o livro nessa página, abrir e acompanhar aí de casa o que eu vou ensinar aqui. Ok? Então, nós vamos iniciar agora com a operação de adição e subtração. Então, da mesma forma que nós fazemos a adição, as mesmas regras nós vamos utilizar para a conta de subtração. E é bem simples. Qual é a regra que nós utilizamos para somar ou subtrair números que contenham vírgulas? A vírgula precisa estar embaixo da vírgula. É a única regra que tem para fazer essas duas operações, somar ou subtrair. Então, nós vamos ter números decimais e basta eu arrumar a vírgula ficando embaixo de vírgula. Se sobrar casas na parte inteira ou na parte decimal, não tem problema. A gente completa essas casas com 0. O importante é que a vírgula esteja posicionada embaixo da vírgula do outro número. Eu coloquei aqui 2 exemplos, um com adição e outro com subtração. Como eu falei, a regra é a mesma para essas duas operações. Então, eu tenho aqui uma soma de 3 números, 2 inteiros e 4 décimos, mais 3 inteiros e 85 centésimos, mais 15 inteiros e 5 décimos. Então, para eu realizar a adição desses 3 números, basta eu localizar eles colocando vírgula embaixo de vírgula. Vou colocar aqui o primeiro, 2,4. Então, eu vou colocar 3,85, de forma que essa vírgula fique embaixo dessa. Não importa se vai sobrar número na parte inteira ou na parte decimal. Então, fica assim, 3, aqui, 85. Observe que o 5 aqui ficou sobrando. E agora eu tenho 15,5. Então, vai ficar vírgula aqui, a vírgula, 15. O 1 fica sobrando. E o 5 aqui. Aqui você pode preencher com zeros ou deixar assim, vazio. Não tem número, representa o numeral 0. Então, 5 sozinho dá 5. 4 com 8, 12. 12 com 5, 17, vai a 1. A vírgula aqui, continua no mesmo lugar, é a vírgula. 1 com 2, 3. 3 com 3, 6. 6 com 5, 11, vai a 1. 1 com 1, 2. Então, o resultado dessa soma dá 21 inteiros e 75 centésimos. Tá aqui o resultado. Então, lembre, a vírgula tem que estar posicionada embaixo das vírgulas. E na subtração, ocorre da mesma forma. Observe que na adição eu pude colocar os 3 de uma vez e somar. Mas essa propriedade, ela não serve na subtração. Eu tenho que fazer de 2 em 2. Então, eu vou fazer primeiro esse menos esse, olha. Então, é 21 inteiros e 8 centésimos menos 9 inteiros e 4 décimos. Então, eu vou fazer essa aqui, dá 21,08 menos 9,4. Veja que sobrou número. Faltou o número aqui e aqui. Mas não tem problema, a gente pode preencher com zeros. O que importa é que a vírgula esteja posicionada embaixo da vírgula. Então, eu vou preencher isso aqui, com zeros, para facilitar a nossa conta. 8 menos 0, 8. 0 que tira 4, não pode, eu tenho que pegar emprestado. O 1 empresta para o 0, que fica 10. E aqui no lugar do 1 fica 0. 10 menos 4, 6. Olha a vírgula aqui.
0 que tira 9 não pode. O 2 vai emprestar, que vai ficar 10, e no lugar do 2 vai ficar 1. 10 menos 9, 1. 1 menos 0, 1. Então, deu 11 inteiros e 68 centésimos. A vírgula continua no mesmo lugar. Sempre uma embaixo da outra. Agora eu vou pegar esse resultado e vou tirar 3 inteiros, 721 milésimos. 11 inteiros e 68 centésimos menos 3 inteiros, vírgula. Observe que vai sobrar uma casa aqui, ó, e não tem problema. 7, 2, 1. E vai sobrar uma aqui, vai faltar uma aqui também, ó. Também não tem problema. O que a gente faz? Completa essas casas que ficaram vazias com zeros para facilitar. O que importa é que a vírgula esteja embaixo da vírgula, elas estejam alinhadas. 0 não pode tirar 1, pede emprestado, fica 10. E aqui fica 7. 10 menos 1, 9. 7 menos 2, 5. 6 que tira 7 não pode, vai pegar emprestado do 1. 16 menos 7, 9. Olha a vírgula aqui. 1 que tira 3 não pode, pede emprestado desse 1. 11 menos 3, 8. E aqui, esse aqui emprestou, ficou 0. 0 menos 0, 0 não precisa colocar. Então, o resultado é 8 inteiros, 959 milésimos. Então, essa é a operação mais fácil, a adição e subtração. Faz da mesma forma, só atentando que as vírgulas estejam posicionadas embaixo das vírgulas. Não importa se vai sobrar casa para a direita ou para a esquerda, na parte inteira ou na parte decimal. O que importa é que você deixe as vírgulas alinhadas. Depois, para facilitar, essas casas que ficaram sobrando, ficaram vazias, você completa com o numeral 0. E faz as operações da forma que nós somos acostumados a fazer. Agora nós vamos ver como é que nós realizamos a operação de multiplicação com os números decimais. Esse conteúdo está a partir da página 180. Então, vocês estavam na página 179, vira a página, vai para a página 180 e nós vamos aprender agora a multiplicação. Como na adição e na subtração, a multiplicação ela também é fácil. Só que também nós precisamos atentar a alguns detalhes. E a diferença da adição e subtração para a multiplicação é que a vírgula não precisa estar posicionada embaixo da vírgula. Nós vamos fazer a conta de multiplicação como se aquela vírgula não existisse ali nos números. Mas no final da conta, no resultado final, nós precisamos contar quantas casas decimais tem tanto o primeiro produto quanto o segundo. Então, os dois números, quantas casas decimais juntas ele tem e colocar essas casas, representar essas casas no resultado final. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Eu coloquei 4 inteiros e 25 centésimos vezes 4. Observe que só o 4,25 é um número decimal. Só tem vírgula nele. E o 4 aqui. Então, veja, eu posso arrumar a minha conta de multiplicação normal, como se essa vírgula aqui não existisse. Se eu estivesse multiplicando 425 por 4, não era assim que eu arrumaria? Eu arrumo da mesma forma. E a vírgula está aqui. O outro, 2 inteiros e 25 centésimos vezes 2 inteiros e 6 décimos. Então, eu vou arrumar também como se as vírgulas não existissem. Observe que a vírgula desse está aqui e a desse está aqui. Então, não está embaixo alinhada, como a gente deixa na operação de adição e subtração, porque não precisa. Eu vou imaginar os dois números se eles não tivessem a vírgula. Então, na multiplicação, a gente alinha os números à nossa direita, né? Como está aqui. Aqui eu tenho 12 inteiros e 42 centésimos vezes 3 inteiros e 12 centésimos. Então, novamente, eu alinhei para a direita. Coincidentemente, ficou vírgula embaixo de vírgula. Não tem problema, não quer dizer que ficou está errado, mas coincidiu. Observe que não necessariamente precise ficar, tá ok? O que eu preciso fazer é alinhar como se fosse uma multiplicação normal. E como é que eu vou resolver? Da forma normal e costumeira que nós temos de fazer essa conta de multiplicação. Então, vamos realizar essa conta esquecendo que a vírgula está aqui. 4 vezes 5, 20, leva 2.
4 vezes 2, 8 com 2, 10, vai a 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Pronto, terminei. Mas as vírgulas que existiam no número precisam aparecer aqui no meu resultado. Então, eu vou olhar no meu número de baixo. Tem vírgula? Não. Mas aqui tem. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Olha quantos números está depois da vírgula. 1, 2. Então, eu venho aqui no resultado e conto 1, 2 e coloco a vírgula. Agora, o outro exemplo. 2,25 vezes 2,6. Então, vou realizar a multiplicação também da mesma forma. Só que, no final, no meu resultado, eu tenho que ver quantas casas decimais tem depois das vírgulas, né? Então, 6 vezes 5, 30. Vai a 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai a 1. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. Já fiz a minha conta de 6 vezes todo mundo. Agora eu vou fazer 2 vezes todo mundo. Lembrando que quando eu fizer a multiplicação do 2, ele vai começar na mesma sequência do 2. Então, eu vou começar a botar o resultado embaixo do 5, não embaixo do 0. Muitos alunos erram isso. Quando vão fazer multiplicação, que um dos fatores aqui seja com mais de 2 casas, se atrapalham. Então, quando eu fizer essa multiplicação, vai começar embaixo do 2, aqui, na sequência do 2, no caso, embaixo do 5. 2 vezes 5, 10. Começa aqui, ó, pula uma casa, vai a 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 2, 4. E o que eu faço agora? Somo esses dois números. 0, 5, 5 com 3, 8, 4 com 1, 5. Acabou? Não. Eu preciso colocar as casas decimais, colocar a vírgula. Então, eu vou contar quantos números tem depois da vírgula nos dois fatores da minha multiplicação. Olha aqui o primeiro fator. Eu tenho 6 depois da vírgula, tenho esse. Uma casa. No segundo fator, eu tenho o 5 depois da vírgula e o 2. No total de 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, eu venho aqui no meu resultado e faço. Conto 3. 1, 2, 3. Aí, eu coloco a vírgula. Resultado é 5,85 centésimos. Ou 5 inteiros, 850 milésimos. Terceiro exemplo, eu tenho 12 inteiros e 42 centésimos vezes 3 inteiros e 12 centésimos. Eu vou fazer a conta de multiplicação da mesma forma que eu fiz as outras, esquecendo as vírgulas que estão. 3 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Desculpa, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto, já multipliquei o meu primeiro número desse segundo fator. Agora eu vou multiplicar 1 por todo mundo. Lembrando que quando eu fizer essa multiplicação, o primeiro número vai seguir na sequência do 1. Vai começar aqui, ó, embaixo do 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E agora, eu vou fazer vezes o numeral 3. Vai seguir essa sequência aqui também do 3. Então, ele não vai começar embaixo do 2, vai começar embaixo do 4. Observe que quando a gente está fazendo, os números eles vão pulando uma casa para iniciar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Como ficou grande esse 6. 12 vai a 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 3 vezes 1, 3. E agora, soma todo mundo. 4, 8 com 2, 10, vai a 1. 4 com 4, 8. 8 com 6, 14 com 1, 15, vai a 1. 2, 4, 6 com 1, 7. 1 com 7, 8. E o 3. Mas não acaba, porque eu tenho que colocar as casas decimais. Então, se eu contando aqui os meus números, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. 4 números depois da vírgula. No primeiro fator eu tenho 2, no segundo fator eu também tenho 2. Então, eu tenho 4 casas. Eu tenho que botar aqui no resultado
1, 2, 3, 4, coloco a vírgula. 38 inteiros, 7.504 dezenas de milésimos. Então, essa é a solução. Lembrando que quando eu vou fazer a multiplicação, eu faço a conta normal, como eu estou acostumada a fazer, e no resultado eu tenho que expressar quantas casas decimais tem, considerando os dois fatores da multiplicação. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos ver como é que fazemos para realizar a divisão com números decimais. Esse conteúdo vocês vão acompanhar a partir da página 184 do livro de vocês. Fiquem atentos, porque a divisão de decimais ela não é difícil, mas ela tem umas regras, ela tem mais regras do que as outras operações. Então, se a gente não prestar atenção, como eu havia falado, é uma casquinha de banana que o aluno esquece e acaba errando a questão, tá? Então, a realização da divisão, ela vai ser feita da mesma forma que é realizada a divisão com números naturais. Só que alguns números aparecem as vírgulas e nós precisamos retirar essas vírgulas do dividendo e do divisor. Pode deixar que automaticamente, se precisar, vai aparecer as vírgulas no quociente. Mas o que eu preciso fazer é que esses números saiam, desapareçam do meu dividendo ou do meu divisor, se eles existirem. E eu vou compensar, para tirar essas vírgulas, as casas decimais. Eu vou compensar um número no outro. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui 1 inteiro e 8 décimos divididos por 2. Observe que o meu dividendo aqui é um número decimal, ele tem uma vírgula. Já o meu divisor é um número natural, ele não tem vírgula. Então, eu quero tirar essa vírgula daqui para fazer a divisão só com números naturais. Então, veja que depois da vírgula eu tenho uma casa decimal, eu tenho um 8. Então, para eu tirar essa vírgula aqui, ficar 18, que era 1,8, eu vou acrescentar um zero no divisor. Então, se eu tiro aqui do dividendo, se eu tiro de fora, eu coloco o zero dentro. Então, vai ficar 18 dividido por 20. Era 1,8 dividido por 2. Como eu tirei a vírgula e tem um número depois da vírgula, eu acrescentei o zero. Então, ficou 18 dividido por 20. Aí, muitos alunos vão dizer bem assim, professora, mas eu não posso dividir 18 por 20, porque 18 é um número menor. Nós não podíamos quando estávamos no conjunto dos números naturais. Agora, nós estamos no conjunto racionais, são os números decimais, aparecem as vírgulas. Se 18 não pode ser dividido por 20, o que eu faço? Boto zero aqui no quociente e boto uma vírgula e aumento um zero aqui. Então, ficou agora 180 dividido por 20. Quem tem dificuldade, eu digo que faça sempre a tabuada do divisor. Então, 180 dividido por 20 dá 9. 9 vezes 20 dá 180. Resto zero. Então, quando eu divido 1,8 por 2, eu tenho como resposta 0,9 décimos. Então, 1,8 dividido por 2, que era o que nós tínhamos, né? Inicialmente dá 0,9. Então, o que eu fiz? Tirei a vírgula daqui do dividendo e aumentei uma vírgula no divisor. A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui, nesse caso, a minha vírgula está no divisor. Está no número de dentro, não no de fora. Eu tenho 16 inteiros dividido por 1 inteiro e 5 décimos. Eu quero tirar essa vírgula daqui para fazer conta só com números naturais. Então, para eu retirar essa vírgula, eu tenho que observar quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho um número, que é o 5. Depois da vírgula, eu tenho ele. Então, para eu tirar essa vírgula aqui, eu vou aumentar um zero aqui. Se eu tiro a vírgula do divisor, eu aumento no dividendo. Se eu tiro do dividendo, eu aumento o zero no divisor. Ficou 160 dividido por 15. Aí, vamos lá. 16. 16 dividido por 15, 1. 1 vezes 15, 15. Conta de menos, sobra 1. Desce o zero. 10 dividido por 5 não pode. Por 15. 10 dividido por 15 não pode, porque 10 é menor. Então, o que eu vou fazer? Se eu não posso dividir 10 por
por 15, eu boto 0 aqui, porque não pode, e boto uma vírgula. E aumento um 0 aqui. Ficou 100. 100 dividido por 15 dá 6, que dá 90. Sobra 10. Novamente, observe o que está acontecendo. Se eu botar outro 0 aqui, eu vou botar outro 0, tá? Que é para fazer 10 não pode. Então, se 10 não pode, eu não vou botar outra vírgula aqui, porque só aparece 1, aumenta um 0. Aí 100 vai dar 6, que dá 90, que sobra 10. O que é que está acontecendo? Estou percebendo que essa conta é uma dízima. Nós vamos estudar ela na próxima aula. Não vai ter fim. Sempre eu vou estar botando 0, botando 6 aqui, vai sobrar 10. Eu boto 0, boto 6 aqui, sobra 10. Então, eu termino, a gente representa assim, ó, com 3 pontinhos, para indicar que essa conta tem continuação, ela não tem fim. Então, quando eu divido 16 dividido por 1,5, eu tenho como resultado 10,66 e aí vai. É uma dízima, certo? Então, o que eu fiz para tirar a vírgula daqui do divisor, eu aumentei um 0 no dividendo. Observem aqui outro. Eu tenho 24 inteiros dividido por 0,12. Eu quero dividir números naturais. Então, eu quero tirar essa vírgula daqui. Quero deixar só o 12. Como é que eu faço para tirar essa vírgula? Eu tenho quantos números depois da minha vírgula? Eu tenho 1 e tenho 2 dígitos. Então, eu vou aumentar 2 zeros. Eu vou tirar a vírgula, vai ficar 0,12, ou o próprio 12, vai ficar 0,12, ou 12, né? E eu vou aumentar 2 zeros aqui, porque eu tinha 2 casas depois da vírgula, então eu aumento 2 zeros. E vou realizar a minha conta. Isso aqui é 12, né? 12. 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. 0, 0. Desce um 0. 0 não pode dividir, bota 0 aqui. Desce outro 0. 0 não pode dividir, bota um 0 aqui. Aqui é o resto. Então, quando eu divido 2.400 por 12, dá 200. Se eu dividir 24 dividido por 0,12, essa resposta dá 200. Por quê? Para eu tirar a vírgula daqui do meu divisor, eu aumentei 2 casas no dividendo, porque tinha 2 casas depois da vírgula. Para finalizar, vou mostrar 2 exemplos. Quando tenho um número decimal no dividendo e no divisor. Então, eu vou fazer a anulação das casas decimais correspondentes. Observe, eu tenho aqui 12 inteiros e 6 décimos, e aqui eu tenho um inteiro e 2 décimos. Eu tenho vírgula tanto no dividendo quanto no divisor. O que eu vou fazer? Eu quero tirar tanto 6 como eu quero tirar o 2. Eu quero ficar com números naturais. Então, aqui no dividendo eu tenho uma casa, um número depois da vírgula. No divisor, eu também tenho um número depois da vírgula. Então, está correspondente. Eu tenho uma casa e eu tenho uma casa. Então, eu tiro apenas a vírgula. Eu deixo essa casa por essa. Estou anulando uma pela outra. Então, quando eu tenho o mesmo número de casas decimais, eu faço a correspondência entre elas. Então, aqui é só eu dividir 126 por 12. Então, vamos dividir 12 dividido por 12, 1, que dá 12, sobra 0, desce o 6. 6 não pode dividir por 12, não dá. Então, eu boto 0 aqui e uma vírgula. Aí, eu boto um 0 aqui. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Resto 0. Então, quando eu divido 12,6 dividido por 1,2, eu tenho como resposta 10,5. Certo? Outro aqui, ó. 2 inteiros, 35 centésimos dividido por 1 inteiro e 5 décimos. Observe que nesse aqui eu tenho 2 casas decimais. No meu dividendo eu tenho 2 casas. No meu divisor eu só tenho uma. Eu quero tirar. Então, essa casa eu vou anular com essa.
Já tirei a vírgula dessa. Só que sobrou essa casa aqui. Se sobra essa casa, eu tenho que botar um 0 para fazer a correspondência com ela. Então, tinha uma vírgula aqui, duas casas. Uma vírgula aqui, uma casa. Então, eu anulei essa com essa. E para esses 5 aqui, eu tenho que botar um 0. E eu tiro as vírgulas. Aí fica 235 dividido por 150. 235 dividido por 150, 1, que dá 150. Menos, isso aqui vai dar 5. 2 empresta por 3, que dá 8. E aqui dá 0. Sobra 85. Não tem mais ninguém para descer. E 85 não pode dividir para 150. Vírgula aqui, 0 aqui. 850 dividido por 150. Então, isso vai me dar 7. 3, 5. Não dá nem 6, não pode nem por 6. Pode, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Não pode, tem que ser 5. Aqui vai ser 5. 0, 5 vezes 5, 25. Leva 2. 5 vezes 1 é 2, 750. 0, 0, 1. 100 não pode dividir, então eu aumento um 0 aqui. Agora eu tenho 1000. 1000 dividido por 150 dá 6. 0, 30, leva 3, 900, que sobra 100. Novamente, olha. Isso aqui, aí eu vou botar um 0 aqui, vou botar um 6 aqui, isso aqui vai dar uma dízima. Sempre vai ficar aparecendo 10, 10, 10, 10, 10 aqui, 100, 100, 100, né? Então aqui vai sobrar 100, depois bota o 0, isso aqui é uma dízima. Então quando eu divido 2,35 dividido por 1,5, eu tenho como resultado 1,566, uma dízima. Então, o que eu fiz? Se aqui tinha duas casas e aqui eu tinha uma, anulei uma com uma e aumentei um 0 para outra casa. É o que vocês precisam fazer, correspondência 1 a 1, certo? Para exercitar a atividade com essas 4 operações com números racionais, números decimais, vocês vão fazer 2 atividades. A primeira está na página 184. Vocês vão fazer da questão 24 até a 29. A segunda atividade encontra-se na página 187 e 188. Vocês vão fazer da questão 30 até a 32. Bons estudos e até a próxima aula.